Olá, meninos, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre introdução celular. Lembra que eu já comecei a falar com vocês no Meet? Então, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho, tá bom? Fiquem calmos e observem bastante, tá bom? Todas as células surgem a partir de outra célula pré-existente. Lembra que eu falei para vocês que uma célula ela só vem através de outra célula, ok? A célula é a menor unidade dos seres vivos, com formas e funções definidas. Então, cada uma de nossas células tem um formato diferenciado e uma função diferenciada. Por exemplo, as células do meu cabelo não são as mesmas células da minha pele, né? A dos meus olhos não são as mesmas células da minha boca, da minha língua. Cada uma tem uma função diferente, vai formar um tecido diferente, ok? No caso dos organismos unicelulares, lembram o que é? Seres formados por uma única célula. Então, organismos unicelulares formados por uma única célula, ou junto com outras células, no caso dos seres pluricelulares ou multicelulares. Então, se eu tenho uma única célula, por exemplo, um ser vivo formado por uma única célula, as bactérias, né? E um ser formado por várias bilhões de células, os animais em geral, né? Então, unicelular, uma única célula, multi e pluri, várias células. O ser humano é constituído de cerca de 100 trilhões de células. Imagine, isso pode variar de acordo com o seu formato, né? Com o seu tamanho, sua massa, quantidade de massa. Aqui nós temos os níveis básicos de organização dos seres vivos. Olha lá, passo a passo. Então, após a fecundação, né, ocorreu a formação da sua primeira célula, que é chamada de célula ovo ou zigoto. Após essa formação de célula, aqui, essa célula vai começar a se dividir, vai formar o que nós chamamos de tecido. Tem vários tecidos diferentes, tecido adiposo, tecido muscular, cardiovascular. Então, cada tecido tem uma função também, tá? Então, eu tenho várias células, vou formar um tecido. Vários tecidos, com a mesma função, eu vou formar um órgão, tá? Vários órgãos vão formar o que nós chamamos de sistemas. Então, vários sistemas, sistema cardiovascular, respiratório, digestório, urinário. Então, vários sistemas vai formar o que nós chamamos de organismo, tá bom? Então, esse é o nível de organização básica dos seres vivos. Esse é o básico, isso pode mudar de acordo com o ser, tá? Então, formou a célula, várias células, formou o tecido, vários tecidos, formou o órgão, vários órgãos, com a mesma função, formou um sistema, vários sistemas, formou um organismo, ok? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que existem dois tipos de células, células procariontes e células eucariontes. Agora nós vamos entender melhor qual a diferença entre elas, tá? Procariontes, as células procariontes, do latim pro, primeiro, carionto, núcleo, pode ser definidas de grosso modo como as células que não possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. Então, as células procariontes são as células que não têm um núcleo, não tem uma película que guarda o DNA. Lembra o que é o DNA? Que é o nosso material genético herdado dos nossos pais, tá? Dos nossos descendentes. Então, as células procariontes não têm uma película que guarda esse material. Esse material fica disperso aqui, ó, no líquido chamado de citosol. Ah, professora, mas o procarionte não tem DNA? Tem DNA, sim. Ele só não tem uma película que forma um núcleo, guardando esse DNA, tá? Então, todas as células procariontes, ela tem o DNA, só que o DNA não está no núcleo, ele está disperso no citoplasma, ok? Então, para ser mais fácil para identificar, as células procariontes não tem núcleo, tem só o material genético, tá bom? E aqui as células eucariontes.
eucarionte. As células eucariontes são aquelas que apresentam um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. Neste tipo de célula, o material genético não está espalhado no citoplasma, ou citosol, como nas células procariontes, mas sim restrito a uma região chamada de núcleo. Olha o que eu falei. Eucariontes têm um núcleo bem definido. Aqui, ó. Dentro desse núcleo nós encontramos o DNA, ácido desoxirribonucleico, que são as nossas características, né, genéticas. Em cada uma de nossas células temos o nosso DNA. As células do meu cabelo tem o meu DNA, a célula da minha pele, a saliva tem o meu DNA, tá bom? O meu DNA é igual ao do meu irmão? Não, somos totalmente diferentes. Só temos o mesmo tipo sanguíneo, por exemplo. Mas o nosso DNA é diferente, ok? Cada um tem esse material genético. O seu DNA é igual ao da sua mãe? Não, é parecido. Veio a metade da sua mãe e a metade do seu pai. Então, misturou os dois tipos genéticos e formou o seu. Então, não é igual o da sua mãe e do seu pai. Tudo bem até aí? Principais elementos celulares, né? Nós vamos ver aqui a membrana plasmática. Lembra que eu falei de 3 principais? Então, vamos lá. A membrana plasmática. Eu dei o exemplo da porta. Olha como... A porta, né? A membrana plasmática tem uma característica chamada de permeabilidade seletiva, que ela diz quem entra e quem sai. O líquido que entra para a célula, chamado-se líquido intracelular, e o líquido que sai da célula, chamado líquido extracelular. Quem diz isso? Quem vai dar a oportunidade desse líquido sair? A membrana plasmática, tá? Essa característica é chamada de permeabilidade seletiva, ok? Também conhecida como membrana citoplasmática ou plasmalema, é um envoltório que delimita a célula, lhe conferindo individualidade. Desta forma, essa estrutura permite que a célula mude de forma e tamanho, através do controle de passagem de substância de fora para dentro ou vice-versa. Uma de suas características marcantes é a permeabilidade seletiva. Aqui eu dei o exemplo da fronteira do país, né? Então, lá eu tenho uma fronteira e lá eu vou observar quem vai entrar no meu país e quem vai sair dele, ok? A segunda organela principal é o citoplasma. Em suma, o citoplasma é todo o conteúdo celular da membrana plasmática. É um composto de um queloide aquoso, no qual chamamos de citosol. Então, o líquido no interior da célula é chamado de citosol, ok? Que forma o citoplasma. As células eucariontes são aquelas que compõem organismos dos animais, plantas, fungos e protistas. No citoplasma, essas células podemos encontrar estruturas membranosas, as organelas, aqui ó, núcleo, complexo golgiense, lisossomo, membrana celular, citoplasma, mitocôndria, retículo endoplasmático. Lembrando que cada organela dessa daqui tem uma função diferente, tá? A função de cada uma dessa vai estar em outro vídeo que eu vou liberar para vocês, tá bom? E por último, o núcleo. O núcleo é a região celular onde encontramos o material genético dos organismos, ou seja, o seu DNA. Somente existe nos organismos eucariontes, não sendo encontrados em procariontes. Lembra que eu falei? Funções específicas do núcleo. O seu envoltório nuclear desempenha funções de proteção, sendo assim, impede que as moléculas entrem em contato com o nosso DNA. A estrutura nuclear é responsável pela coordenação das funções e razões celulares. Então, vamos dizer que é lá onde ele encontra, é lá onde nós encontramos a principal função da célula, tá bom? Coordena, né? Todas as outras funções. Aqui, ó, podemos observar em 3D o núcleo, retículo endoplasmático, lisossomos, ribossomos, tá bom? E todas as suas organelas.
Aqui, ó, eu coloquei para vocês observarem que existem várias células diferentes, de formatos diferentes, tá? Células sexuais, células do sistema nervoso, a célula do sangue, tá? Cada uma, célula muscular, cada uma com uma função diferente e formato também, ok? Mas podemos observar o núcleo, vocês estão vendo? Os primeiros seres vivos, a Terra primitiva. Há cerca de 4,6 bilhões de anos ocorreu então a formação da Terra, né? Como ocorreu? Acreditavam-se que aqui tinha uma estrela, essa estrela então explodiu e liberou a sua massa no interior do sistema. Depois de bilhões de anos, essa massa se juntou, a maioria dela formou o Sol e o restante formou os planetas e tudo que existe no sistema solar. Após de muitos anos, né, pôde então formar a Terra, o nosso planeta primitivo, que com características bem diferentes, na qual nós não poderíamos aqui residir, tá bom? Então aconteceu o que nós chamamos de aglomeração de partículas. Com o passar do tempo, as partículas que existiam aqui, elas foram se unindo e sofrendo transformações. Essas transformações de temperatura elevada, resfriamento, foram modificando. Quando sofreu essa modificação e resfriou o interior da Terra, surgiu os primeiros seres, tá bom? Então ali tinha várias moléculas, partículas diferentes. Com resfriamento, essas partículas sofreram uma transformação e após isso surgiram os primeiros seres. Professora, do nada, vamos entender um pouquinho como isso aconteceu. A vida na Terra surgiu há cerca de o planeta Terra nós vemos que há cerca de 4,6 bilhões de anos. Já a vida na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos, com características bem típicas. Ah, professora, como é que eu vou dizer que eram seres, né? Ocorreu o resfriamento, então formou os oceanos, né? E dentro desses oceanos tinha partículas e moléculas bem diferentes. E com a observação dessas partículas, ao se unir, formam características típicas de um ser vivo. Quais são essas características? Metabolismo e reprodução. Foi observado que essas partículas, elas sofriam metabolismo e conseguiam se reproduzir, né? Ocorreu então a transformação de materiais existentes no interior do oceano. Lembrando que isso tudo aqui ocorreu nos oceanos, tá bom? Então essas transformações de materiais presentes em oceanos primitivos pôde formar então a capacidade dessas partículas conseguirem metabolizar substâncias e também se dividir, se reproduzir, tá bom? Organizando em formato de substância cada vez mais complexa. Com o passar do tempo, ela foi se tornando cada vez mais complexa, né? Então, formando os seres primitivos, com a capacidade de metabolismo e de reprodução. Professora, que seres são esses, né? Alguns estudiosos dizem que bactérias, plantas, e só ao longo de vários anos é que essa espécie de vida pôde surgir na Terra, né? Então, eu penso assim, cada vez que eu estudo mais a ciência, eu vejo que tanta perfeição não é capaz de ser explicada por um ser humano, né? Tanta perfeição assim só pode existir Deus, né? Nos primeiros seres vivos, a diversidade atual. Ao longo do tempo, os seres vivos surgiram e outros desapareceram, em razão e causas diversas, como a modificação de características dos seres vivos e no ambiente. Lá na página 26, vocês vão observar uma imagem, tá? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês para observar essa imagem. Só um minutinho. Olha aqui, ó. Todas essas transformações que eu falei para vocês foi passada aqui, ó. No primeiro quadro, componentes de oceanos se organizam em estruturas simples. O segundo quadro, as moléculas simples se reúnem. No terceiro quadro, as estruturas são capazes de se dividir, se reproduzir. E o terceiro, os primeiros seres vivos, tá bom? Aqui, ó.
Observem direitinho aí no livro de vocês. Então, os primeiros seres vivos, até chegar à diversidade atual, né? Então, eles sofreram várias modificações, muitos seres vivos entraram em extinção, então quer dizer que nós não vamos encontrar aqueles seres primitivos hoje, nos dias atuais, ok? Então, gente, eu quero que vocês respondam a atividade da página 26, questão 1, da página 27, questão de 1 a 6, tá? Tem um vídeo complementar, nesse vídeo complementar eu vou falar a estrutura das células eucarióticas, todas aquelas organelas e as funções delas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.